Ansiedade. Abordando hoje, curando os 4 níveis de ansiedade, com Gustavo Sansi. E sobre a ansiedade, existem muitas formas de se olhar e pegar esse olhar do Sansi para esse ponto, curando os 4 níveis de ansiedade. Hoje, quinta-feira, mais um dia de ser. E com Gustavo Sansi, curando. Vou esperar Gustavo entrar. E você? Quanto você tem experimentado em você isso que se chama ansiedade? Assim, experimentado é uma coisa que a gente experimenta porque quer, né? Mas a gente passa por isso, né? Boa noite, Gustavo. Boa noite, Dirce, querida, amada. Boa noite a todos que estão chegando, que estão aqui. Então, você está Já trazendo aí um tema que é incansável, né, Gustavo? é incansável, mas é tão urgente e é tão necessário ainda, né? Porque eu peguei o comecinho da sua fala, depois eu estava conectando aqui, quando você fala de várias formas de olhar, né, até, né, para a ansiedade. E realmente, né? É por isso que eu quero trazer ela em 4 níveis. Eu quero dar uma estrutura aqui de como a gente pode olhar para ela. Mas eu também senti um pouquinho de falta aí, talvez por conta do Divertidamente, né? Semana passada teve o dia de ser aí também. E eu tenho escutado muitas pessoas, Dirce, chegando assim, se identificando. Esse sou eu, né? Com essa identidade mesmo, essa aqui sou eu, essa identidade, né? Essa ansiedade sou eu. E, e um espaço mesmo que a gente traz aqui de muito cuidado, de capacitar as pessoas, de entregar conteúdo, de entregar espaço de para que cada um faça o seu desenvolvimento, né? Sua jornada aí continue. E eu senti falta e preparei aqui então um manual assim, um pouquinho para a gente cuidar disso juntos. Então, antes, fala um pouquinho de você, porque eu não te apresentei ainda hoje. Eu sou Gustavo, sou terapeuta transpessoal, constelador, renascedor, facilitador aí dos treinamentos do Núcleo C, nos processos, né, de protagonismo, de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. E é um prazer imenso estar com você aqui, Dirce. Também terapeuta há mais de 26 anos aí nessa jornada. Então, vou contar muito aqui com a riqueza do seu conhecimento, da sua expertise aí de milhares de pessoas para a gente falar de ansiedade um pouquinho, mas de uma forma valiosa. Vou te pedir uma coisa. Se eu Hum, sumir daqui, é porque eu sumi para tossir, para dar umas tossidas. Você continua falando, por favor, tá? combinado, Que combinado. o resfriado pegou feio aqui em casa. Eu fugi a semana toda dele. Falei para ela aí, falei, consegui fugir. Fui no meu kitzinho, sentindo meu corpo, sentindo as necessidades. Então, vamos E lá, falar vamos para falar. quem não está nos ouvindo, né? Deu dúvida, põe aí que a gente responde. Se a gente não souber, a gente fala que não sabe também. Perfeito, perfeito, disse perfeitamente. Bom, dentro do meu olhar, Dirce, eu queria até começar trazendo o, uma forma de enxergar esse sintoma, né, que a gente generaliza como ansiedade, que na psicologia transpessoal a gente não chama de diagnóstico, né? A gente não chama de pronto, você é isso, né? Num rótulo, por exemplo, mas a gente gosta muito de trazer para que processo então você está vivendo para ter isso que você está chamando de ansiedade, né? E eu falo isso que você está chamando de ansiedade, porque tem tanta coisa envolvida, né? Que muitas vezes, pelo nosso pouco dicionário, né, de emocional, dicionário de sentimentos, dicionário de sensações físicas, né? Quando eu falo dicionário, é nosso mapa de autoconhecimento, é tão, às vezes, tão escasso que a gente tem esse costume, igual eu falei a gente, né? Um costume de generalizar e, por qualquer indício que seja, já representar como uma ansiedade e é muito difícil, então, quando
essa caixinha que eu preciso cuidar, né? Na verdade, ela não é uma caixinha, ela é uma caverna muito grandiosa, né? Porque não tem o tamanho exato, não tem a forma exata. Então, também o intuito aqui é de esmiuçar um pouco disso, sabe? De como a gente pode viver processos bastante distintos, né? O que a gente está chamando de ansiedade. Pode ser? Sim, vamos lá. Legal, legal. Então, trazendo como base, vocês já devem ter acompanhado, e dentro da abordagem integrativa, a gente olha para o ser, né, no nosso eixo experiencial aí, é, como a gente experiencia a vida, né, a partir de quatro dinâmicas, quatro funções dinâmicas que nós temos, funções psíquicas, né, a razão, que é o cognitivo, que é o mental, e os demais que eu já vou falar. Mas eu quero já começar com a ansiedade mental, né, Dirce? Que muitas pessoas se identificam muito nesse processo, né? Como qual é a identidade, né? Dessa ansiedade no nível mental? Quais são esses sintomas, vamos dizer assim, né? É o que eu venho coletando aí, e aí eu trouxe bem para a gente tentar um manual mesmo, como eu tô querendo, tá? Então, a ansiedade no nível mental, ela nos apresenta muitas vezes com essa fala de uma sensação exagerada de pensamentos, né? Pessoas que dizem: nossa, minha cabeça não para, meus pensamentos não me dão sossego, acorda no meio da noite porque não para de pensar, não consegue dormir porque não para de pensar, né? Então, é um excesso desse aparelho, né, mental que fica ali lembrando, tentando cuidar, alertando, então, essa mente exagerada, né, colocando muita energia nisso, é, que fica com a cabeça cheia o tempo todo, né, digamos assim. Quando a ansiedade, vamos dizer, ela está nesse nível, né, quais são os efeitos, né, que a gente vivencia? Esse completo, é, essa vivência o tempo inteiro em vários tempos, né? No ontem, no amanhã. Então, meus pensamentos, eles me levam para preocupação demais do amanhã e eu vivencio isso. Então, eu já estou lá, já estou vivendo o pior drama possível e a nossa mente, nós temos uma inteligência, né, racional maravilhosa. Então, ela vai acompanhar esse impulso, né? Então, se eu estou tentando projetar riscos, pronto, né? Nossa mente é muito criativa, sábia, para trazer os piores riscos possíveis, né? E aí é onde a gente vai aí acumulando, as pessoas vão acumulando esse processo mental a partir de um pensamento negativo, de um pensamento de risco, de um medo, e isso vira um pavor, né, de o que pior que pode acontecer e que desdobramento isso pode vir a ser, e é uma completa identificação. Quando eu falo isso de novo, é que a pessoa está tão identificada a isso, né, e ela nem percebe que ela pega carona nesse trem e vai embora, né? Então esse é o efeito, né, dessa ansiedade nesse nível mental, que tende a uma exaustão, claro, nos outros níveis, né, físico, emocional, é claro, mas daqui a pouco a gente vai estruturar isso, mas porque a gente está aí vivenciando, né, tudo que a mente vivencia, de alguma forma, para o nosso sistema como um todo, ele é real, né? Se eu vivencio um cenário, se eu pensar agora numa praia linda, maravilhosa, né, de uma forma bem detalhada que eu me conecto, é bem possível que eu consiga sentir, experienciar esse sabor também, né, essa sensação. E o contrário também, né? Se eu imagino os piores cenários, se eu estou sempre preocupado, se eu estou sempre nesse lugar do desconforto através do pensamento, qual é o efeito que eu vou ter no meu corpo, nas minhas emoções, que não congruentes a essa essência, essa frequência, né? E é o que causa muito aí de um movimento, né, das pessoas de muita afobação, de exaustão, né, de congelamento, né, até no Divertidamente lá, né, tem a cena maravilhosa ali da ansiedade, que ela está buscando tanta coisa, que na verdade esse tempo ela se perde e ela vai se desconectando e aquela energia vital, né, vai diminuindo, como que espremendo, espremendo, e chega uma hora que ela congela. E ela congela, trava, né? Que é muito dos efeitos, né? Que as pessoas trazem e relatam. Então, para identificar aí, né, dentro desse processo, muitas vezes a gente fica nesse processo que é inicialmente mental, ou que a gente pode cuidar aí, né? Processo de cura dessa ansiedade, também pelo processo mental, né?
Mas antes disso, tem uma intenção positiva, né? Se a gente parte do pressuposto que nosso sistema ele tem uma sabedoria, né? Que nosso eu, né, é conduzido por um eu superior, né? Ainda que o eu inferior aí, que nós temos uma sabedoria, uma inteligência inata, qual que será a intenção positiva, mesmo que seja de um de um processo que muitas vezes a gente pode chamar como doença, como esse, né? A intenção positiva dessa ansiedade no nível mental, ela está ali expressando, e a gente não está escutando, talvez, as necessidades que estão latentes, os desejos, né? Qual necessidade que eu não estou cuidando, ou que ainda não está atendido, ou que eu ainda não estruturei uma estratégia para atender isso, né? E aí eu fico, o nosso cérebro ele vai funcionar ali como um alerta mesmo, né? Como um mestre, né? Que vai deixar, não vai deixar esquecermos o que é importante, né? Assuntos inacabados, né? Anseios não correspondidos. Então, muito do que às vezes eu sonhei, eu precisei lá em algum momento ali atrás, eu me prometi ou eu me responsabilizei e de alguma forma eu não atendi, né? Então, eu falo que essa é uma mente que funciona como uma inteligência artificial, só que ela não respeita limites de pop-up, né, de notificação o tempo inteiro, de tirar a gente de onde a gente está e levar para esse mundo virtual, né, que é o que a mente faz. A gente se desconecta totalmente do que está acontecendo e vai para esse virtual, né, para essa outra dimensão mental, né? Perfeito, perfeito. Né? Então, perceber que existe esse processo, perceber que tem essa intenção positiva, né? E identificando, reconhecendo isso, né? O que eu proponho aqui, né? Como exercício prático, como um processo aí de cuidado, de cura. É claro que vai passar por também um processo no nível mental. Eu gosto muito de um primeiro movimento que é você fazer essa autoidentificação. E aqui, só vou fazer uma outra pausa para falar. Tudo que a gente trouxer aqui, é claro que você só vai saber se funciona ou não para você se você experienciar, né? Você passar por uma vivência direta disso, né? Então, não adianta sair do mundo virtual, até mesmo do sentido de, eu acho que pode funcionar, eu acho que não pode funcionar, né? E não, vivencia, experimenta praticar isso, né? E veja o que acontece dentro de você, no seu sistema, no seu cérebro, nos seus pensamentos, né? E A, inf- aqui, a informação, né? Eu digo que a informação só se torna sabedoria se a gente praticar a informação recebida, né? E aí perfeito. você está falando aí no que leva, a culpa também, né? A culpa leva muito a esse processo. E interessante porque só que eu lembrei de uma situação onde uma pessoa ela fica muito ansiosa quando ela sente culpada e daí ela vai lá e pede desculpa. Até aí, perfeito. Mas daí ela fica mais ansiosa ainda, aguardando que o outro a desculpe, né? Então eu disse assim, olha, a sua parte você já fez. Se o outro tem a capacidade de desculpar ou não, não é problema seu. Então, você estava aí processando, perdido na mente, porque estava se sentindo culpado, mas você foi lá e pediu desculpa. Acabou. Aí terminou o seu processo. Mas é muito interessante, porque aí a espera de que o outro desculpasse deixava mais ansioso ainda. Hum, Então, como a mente fica, né? fica. Porque tem um desejo aí dela, né? Talvez ainda tenha um desejo de revincular, ou de estabelecer um caminho para essa relação como um dia já foi, né? Ou de uma nova forma, né? Mas se ela não percebe isso, justamente ela fica presa ou no passado, nessa culpa do passado, que ela não pôde resolver, que não se satisfez, né? Ou simplesmente não está reconciliado, né? Internamente de como foi, enfim.
E aí fica nesse processo mental do passado ou nesse processo de expectativa desse futuro, né? De receio desse futuro demais. Então, um processo exatamente como você está trazendo, disse, eu vou até pegar esse exemplo, que é esse processo do mapa mental, né? De construir identidades para esses pensamentos, né? Então, eu gosto muito de post-its mesmo, sabe? De pegar post-it, falo para os meus clientes às vezes online, falo, pega a folha aí, rasga um monte de papelzinho, ou começa a escrever as palavras, depois você rasga, de um modo bem rústico, de um modo bem simples, mas que você vá colocando em palavras tudo aquilo que ocupa mesmo o seu pensar, né, nesse momento. Então, é tarefa doméstica, então o que que eu preciso fazer, seja com meus filhos, seja com meu marido, com minha esposa, seja no meu trabalho, seja uma conta para pagar, seja uma questão do banco para resolver, uma questão técnica para ligar na operadora de telefone, porque tudo isso vai nos tomando durante o dia, seja em relação a uma amizade, seja um evento futuro. Então, eu gosto desse exemplo de dizer, olha, esvazia sua mente por um momento, se dê esse momento de qualidade e responsabilidade para esvaziar tudo que ocupa a sua mente hoje, agora. Tudo, tudo, né? Eu tive um cliente recentemente que fez assim, ele parou, mas tem algumas outras coisinhas, mas já está melhor. Eu falei, não, 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 esvazia tudo, coloca exatamente até os menores, né? Em palavras, em percepções. É, você pode fazer isso numa parede, né? Colando post-it, você pode fazer isso em um caderno, depois separar as palavras, para que você tenha um reconhecimento de tudo isso, né? Então, quando a gente faz isso, a gente tira de um espaço, desse espaço virtual que a gente não percebe a dimensão que tem, o quanto está ocupando a nossa vida, a gente ganha real visão de tudo isso e uma desidentificação. Porque num segundo momento, quando você de fato esvaziou tudo, coloca tudo numa mesa aí à sua frente, não se incomode no sentido de é pouco, é muito, enfim, estru... coloca tudo ali e dê vazão mesmo para esses pensamentos. E num segundo momento, se você ficar parado ali de pé, coluna ereta, olhando para tudo isso, fala, uau, é bastante coisa, não sei qual é a sensação que vai vir, mas eu sou algo e alguém além disso tudo. Então, nesse segundo momento, nessa segunda estratégia, é quando você já não é mais os seus pensamentos, né? E você acessa recursos em você muito melhores, né? Um lugar em você, você acessa o seu adulto, né? Você olha para tudo isso e fala, ok, agora quais recursos eu preciso? Como eu posso organizar isso, né? Organizar por temas da vida. Isso tem a ver com a minha saúde física, isso tem a ver com a minha saúde financeira, isso tem a ver com o meu trabalho, isso tem a ver com a minha casa, né? Com a minha família, isso tem a ver com, enfim. Então, você estruturar isso e separando, né, essas casinhas que são valores seus que estão expressos ali de alguma forma, né? E aí eu trago então para esse último movimento, que é como eu posso organizar isso. Então, o que que eu preciso fazer hoje, agora? De tudo isso, o que que é nesse momento? Aqui a gente está fazendo a live 9h20 da noite, né? Então, hoje, tem algo ainda que é urgente, necessário? Tem isso, isso e isso. Então, eu pego e vou cuidar. Eu começo a planejar. Eu começo a dar para tudo aquilo que estava na minha mente, eu começo a planejar como, quando eu vou cuidar disso, de que forma eu consigo resolver agora, não, quando, qual é o prazo que eu preciso para resolver. Então, já é uma reorganização interna, já é um processo de que a ansiedade, que é tudo para o mesmo instante agora, quer resolver tudo na mesma hora, está no trabalho, quer pensar em casa, resolver em casa, está em casa, quer resolver do trabalho, que tá à noite, está dormindo, está resolvendo o trabalho também. Então, nada disso é possível, né? Mas agora, em que momento que isso é possível, né? Poxa, agora eu vou dormir, então não vou conseguir resolver tudo isso. Mas o que que eu vou precisar, então? Planejamento. Ok, então eu vou acordar meia hora antes e vou fazer isso. Eu vou fazer o planejamento dessas minhas próximas tarefas. E eu vou ticando o que que é possível agora, do que eu preciso. Preciso de pessoas,
preciso de um lugar para resolver isso, preciso de quais recursos, né? E eu vou tomando dimensão de como está a minha vida. Isso é um baita exercício de protagonismo, né? Isso é um baita exercício de autorresponsabilidade, né? Com certeza. Tem uma pergunta aí da Febrito. Ah, O mundo tô vendo. moderno, no qual fazemos tudo na palma da mão, contribui para a mente acelerada, depressão? Exemplo, o tempo de deslocamento antigamente era uma válvula de escape. Tinha mais contato com as pessoas. Responde aí. Ah, duas respostas. Uma, com certeza, e aí até a gente pode fazer uma associação, né? Hoje o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Não é um ranking de Olimpíadas legal de ganhar ouro, esse não, né? É muito preocupante, na verdade. E nós somos o terceiro maior em mídias sociais, em acesso a redes sociais. Então dá até para se fazer uma relação, né? Quer dizer, essa necessidade ou pensamento de necessidade, né, social de ter que estar conectado a muitas coisas ao mesmo tempo. Eu gosto de falar assim, né, com o acúmulo de informações que nós temos hoje, a gente precisa ter a sabedoria de escolha, né, do que realmente é necessário eu cuidar, saber, né, eu me inserir e o que eu preciso me afastar, o que eu preciso filtrar, né? Mas o mundo está o tempo inteiro gerando estímulos em nós, né? Tem, Sabe, Gustavo, quando você falou necessidade de estar conectado com muitas coisas ao mesmo tempo, na hora eu pensei, necessidade na realidade não não tem, existe. O que existe é necessidade uma entre aspas, vontade de distração, sim. né? É uma vontade de distração. É aquela questão do prazer a curtíssimo prazo, né? Não Uhum. se pensa mais em desfrutar um prazer em médio e longo prazo, abrindo mão de algumas coisas que dariam prazer imediato, né? Então, esse prazer imediato, a curtíssimo prazo, faz com que eu queira realmente estar conectado a muitas coisas, mas é pura distração. A gente sabe, né? Sim, Eu fico, sim, às vezes, ali, né? sim. Passou 20 minutos, caramba, o que que eu fiz? O que que eu aproveitei? Né? Daqui a pouco eu vou falar por que a gente faz isso também, né? Quando fala no nível emocional e físico. Mas, e também tem algo, Dirce, até contribuindo, né, para ganhar clareza disso, né? Tem um termo que é chamado de FOMO, né? Da neurociência pelo antropólogo, né? Não lembro o nome dele, mas depois eu vou até anexar e vou colocar nos comentários. Fear of missing, fear of missing FOMO, missing out, isso. Medo de perder alguma coisa, medo de estar perdendo alguma coisa, né? Então é algo muito social que nós temos hoje na nossa geração vivendo hoje, com o tanto de acesso que nós temos, né? Como uma oportunidade e as pessoas se veem na obrigação, aí não vou tirar a palavra então necessidade, de ter que ficar sabendo o tempo inteiro, porque vai no trabalho, tá todo mundo sabendo, né, o que está acontecendo ali no Reels ali do Instagram, nas Olimpíadas, enfim, na guerra, enfim. Então, a gente é como se essa obrigação como uma necessidade humana de conexão, né? Como se para pertencer à sociedade eu precise saber tudo. Então existe sim hoje esse receio, justamente baseado nesse momento que nós estamos vivendo. E aí a sabedoria aqui é justamente o que você trouxe até, essa crítica rápida aí, muito inteligente, de espera um pouquinho, é uma necessidade mesmo? Será que é uma necessidade? Né? Para quê? Né? A pergunta é, para que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Para que eu escolho o que eu estou escolhendo? Né? É um desejo de distração, né? E aí tem o comentário da Vanessa, Hum. que ela traz assim: não viver o momento de forma integral é um grande gatilho também para a ansiedade. Com certeza, porque quem vive no momento presente realmente no momento presente, a cada instante, tem pouca coisa ameaçadora, né? Nos ameaçando. Perfeito. Então, se a gente vive no momento presente, a gente não vai ter ansiedade dessa forma, né?
Quando ela coloca assim, estar no presente, pensando somente no futuro, eu não sei o que você quis dizer aqui, Vanessa, mas quando a gente está no presente, realmente pensando no futuro de forma construtiva, isso é estar no presente, né? Eu vejo como quando eu estou planejando o futuro, por exemplo, eu estou no presente, né? Agora, estar com o corpo aqui, a cabeça perdida lá, é o que gera essa distância de si mesmo, né? Aí, nesse caso, realmente vai gerar um nível de ansiedade, porque a mente fica geralmente não naquilo que é bom, né? Mas geralmente naquilo que não é tão bom, né? Perfeito. Que vai emergindo daquilo E que hoje eu preciso tomar consciência, né? Ou o meu subconsciente vai lembrando daquilo que está mais necessário de cuidado, né? Pedindo mais cuidado. E eu não estou conseguindo ler as perguntas, tá? Não sei por que meus comentários aqui travaram. Mas aproveitando essa deixa, de ser bacana a gente entrar na ansiedade no nível emocional. E, E é bem importante se a gente conseguir estruturar uma diferença entre isso que você trouxe agora, né? Entre aquilo que eu vivencio na minha mente e aquilo que eu estou sentindo real. Tem um medo real, tem uma ameaça real, aqui eu não, né? E eu gosto muito, né, de separar como emoção e sentimento, né? Gosto muito dessa abordagem dessa literatura do Humberto Maturana. E emoção, a gente pode separar em duas, emoção primária e o sentimento como sendo uma emoção secundária, né? Ou ainda de uma forma terciária, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Muitas vezes a gente chama de ansiedade isso que está no sentimento, né? Ou seja, estou percebendo um desconforto, me é, olho rapidinho lá para dentro de mim, já sei já dou um nome de ansiedade e tudo. Eu visto essa roupa, né? Um sentimento é uma roupa que a gente veste e se mantém ali, né? E visto essa roupa, então eu vou viver essa roupa nesse momento, né? Isso é um sentimento, é algo que já tem um significado atribuído, é algo que também é atribuído por um significado que eu dei lá no passado, pela mente, por uma interpretação, né? Mas quando você fala do presente, né? Qual é a estrutura que eu quero dar aqui? Pera um pouquinho, mas isso é da minha mente. O que de fato eu estou sentindo, né? Ah, muitas vezes eu estou sentindo algo e o sentimento ele tem essa expressão, né? Como se eu tivesse com raiva porque eu estou sendo injustiçado. Eu estou com medo porque eu posso ser ameaçado, porque eu vou ser exposto, podem me julgar. Então, automaticamente já tem ali um drama, né? Nessa emoção, nesse sentimento, é como se eu tivesse já um cenário. Se você escutar um pouquinho mais, essa ansiedade ela vai te dar qual é o script que você está vivendo aí internamente, né? Dessa emoção. Então é como se, né? A gente conhece isso de como se eu tivesse uma linguagem até muitas vezes simbólica, né? Nossa, como se eu tivesse sendo empurrado na parede, encurralado na parede, né? Ou como se tudo aquilo fosse desabar perto de mim e eu sinto. Então, o sentimento, se você der uma escuta de muita responsabilidade, ele vai te contar qual é o cenário, né, do seu inconsciente que você está aí vivendo esse drama, esse script, né? Mas que muitas vezes ainda assim é distante da emoção primária. Porque a emoção primária, de fato, é aquilo que eu sinto e ela é a vivência do que você está vivendo, né? Então, por exemplo, uma morte. Eu vivo uma tristeza. A emoção primária, né? Medo, raiva, tristeza, alegria. Essas são as emoções primárias, né? Quer dizer, é aquilo que emerge em mim e eu sinto essa energia naquele momento. Pronto. Se essa vivência condiz com o que eu estou vivendo, é uma emoção primária. E ali tem muita pulsão, tem muita força. Então, meu corpo sente muito mais, mas é totalmente congruente com esse sentir, né? Agora, o sentimento, eu vou para esse julgamento, eu vou para essa história, eu me desconecto daquilo que eu sinto e vou para uma história, eu saio do momento presente. Às vezes, então, eu fico no luto
num luto patológico, né? Por exemplo, como eu dei o exemplo da morte, quer dizer, a emoção é a tristeza, mas eu fico no luto, no sentimento, nessa emoção secundária aí do luto, porque eu não vivi tudo aquilo, eu não me permiti experienciar aquela tristeza, não dei vazão, né? Então aqui é interessante a gente perceber e saber, né, no nível emocional, que a ansiedade no nível emocional é quando ela desperta em nós essas emoções, esses sentimentos, né, tudo isso, ela está dizendo, olha, tem um acúmulo aqui, tem emoções, nossa, não é de hoje não, né? É desde da sua concepção que a gente está acumulando aqui nesse sistema corpo, sistema mente, né, sistema espírito aqui, nós então tem é, todas essas caixinhas que ficam aí pedindo uma liberação, né? E quando a gente vai ali travando, né, contraindo, e aí eu vou usar uma fala do Gabor Maté, né, que fala sobre trauma, né? Ele diz que todo trauma é uma contração de nós mesmos, né? Ou é uma redução, uma fragmentação de nós mesmos. Então é como se a gente fosse deixando partes de nós no passado, a gente vai se diminuindo, a gente vai se contraindo, só que e essa emoção ela vai ficando aqui. Como que eu lido com isso, né? E é claro que uma gota transborda o copo d'água, né? Porque quando eu sinto aquela gota, meu copo está cheio de muita coisa, né? Então aqui a ansiedade no nível emocional, ela tem esse convite de percepção, né? E vamos falar de processo de cura, né? De o que vai nos permitir ali, né? Se eu começo a perceber, espera um pouquinho, o que eu estou vivendo agora? É um processo da minha mente ou é do agora? Né? Essa emoção que está me vindo. Nossa, eu estou com medo, como o Dirce trouxe agora, né? É condizente com a realidade que eu estou agora? Né? Faça um questionamento interno. Faz sentido para o que eu estou vivendo? Ou que palavra que me despertou? Né? Nós já sabemos que para todo estímulo existe uma resposta, né? Então, que resposta é essa que eu estou tendo internamente? O que eu estou vivendo? Uh, e aí um exercício maravilhoso, né? Primeiro aí é permitir sentir-se, se permitir sentir, né? E aí você não vai passar por esse processo pensando, você não vai passar por esse processo lendo, você não vai passar por esse processo de cura escutando o meu dicionário aqui e eu te trazendo o meu mapa interno de vivência ou de experiência com meus clientes. Você vai ter que viver isso, né? Qual nome você dá para isso? Qual intensidade você dá para esse sentimento, para essa emoção? Como é você vivenciando esse processo, né? O divertidamente, lá vamos dizer, quais são os seus personagens, as suas cores, né? Vamos falar aí de submodalidades, né, da PNL. Então você precisa vivenciar isso, né? O adulto se transforma pela experiência direta, né? Então você precisa vivenciar, precisa se permitir isso, E né? aí, né, Gustavo, permitir sentir, desculpa, permitir sentir no momento que realmente está acontecendo, né? Essa permissão naquele exato instante que está acontecendo, né? Antes de você passar para frente, tem duas colocações aqui Obrigado. que eu acho que é bacana. Como separar o momento, aí falando ainda do mental, tá? Como separar o momento certo para pensar no futuro de forma construtiva? Dá um exemplo simples. Quando você vai fazer um projeto de vida, você está arranjando um momento para programar o seu futuro. Isso está sendo de forma construtiva. Se você tem uma viagem para fazer, a hora que dá, você para e vai programar a viagem, vai comprar as passagens, né? Você está pensando no futuro de uma forma construtiva. É algo que você tem que fazer no futuro de uma forma construtiva, né? E aí, o Marco está perguntando assim, Ou e até a comentar exatamente sobre isso. Pensar de maneira construtiva. Às vezes, pensar demais apenas no presente pode ser ruim, também ruim. Uma coisa é pensar demais sobre qualquer coisa, porque às vezes a mente fica dando loop, né? E aí ele coloca uma questão,
seria entender o que está ou não no nosso controle, certo? Isso é muito importante, né? Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente quer resolver um problema que a gente nem influência a gente tem sobre a questão, né? A gente não consegue nem chegar diretamente e nem influenciar indiretamente. Então, ficar queimando aqui é besteira. É só pedir para entrar na ansiedade mesmo, né? Então, só respondendo essas duas perguntas e voltando aí, desculpe a interrupção, voltando aí nessa questão de como resolver Esse isso processo sob o nível de cura no nível emocional, né? emocional, é Isso. permitir sentir No momento, no no momento momento que o que você está fato está sentindo. acontecendo, Isso é né? muito importante, porque aí é uma porta que você dá para esse autocuidado, autoacolhimento, né? Com autocompaixão, né? A gente fala desses autos aí, que é você cuidando de si, né? Você, terapeuta, senhor, né? De si também nessa jornada. Então, no momento, puxa, me vem uma tristeza, né? Eu escutei uma palavra, me ocorre algo, recebi uma notícia, me veio um medo, né? E aquilo me toma num determinado momento. Então, o que a gente tem costume de fazer, né? Quando eu falo a gente, é num modo bem generalizado, às vezes até escrachado, para ficar mais claro. A gente tem, por sobrevivência psicológica, sair do desconforto. Percebi o desconforto, então eu quero fugir de mim, quero fugir disso, quero fugir disso, quero sair disso. Só que as emoções, elas são essas mensagens de valores dentro de nós, né? São realmente histórias, significados muito importantes. Quando você vai descobrindo a sua própria história, você vai percebendo que bom que eu senti aquele medo, que bom que eu senti aquela tristeza, porque tinha um valor perdido em mim, tinha uma história ali, um movimento interrompido, tinha um trauma ali atrás e aquilo me limitava eu nem percebia, né? Então é nesse lugar que a gente diz para escutar e nesse valor, dando essa valorização. E aí, como essa escuta, né? Muitas vezes não é naquele momento, agora, se me surge uma emoção, né? Eu estou aqui com você, tenho uma responsabilidade, todos nós somos adultos. O que eu faço? Eu respiro, né? Conheço o meu lugar de centramento, e aí por isso você vai ter que descobrir isso. Você precisa construir esse caminho interno, essa flexibilidade de ego, né? De receber uma dor, perceber o desconforto, voltar. Mas no primeiro momento, primeira oportunidade, você tendo essa autorresponsabilidade, você vai cuidar dessa emoção. Uf, o que aconteceu ali mesmo? Nossa. Seria mais ou menos assim, Gustavo. Perdi o controle. Respiro, escaneio rapidamente. Nossa, eu tô com raiva. Pensamento. Tô com muita raiva. Mas aqui no meio dessa reunião eu não posso pôr essa raiva para fora. Então, Dirce, no final do dia a gente vai lá pôr essa raiva para fora. Seria mais ou menos isso? É perfeitamente isso. Percebe, né? A Dirce estava ali, ela foi para dentro, ela reconheceu, ela acolheu a emoção, percebeu o que estava sentindo, né? De onde vem, como que ela sente aquilo, negociou e diz: daqui a pouco eu cuido. E nós conseguimos fazer isso, né? Essa nossa, mesma que eu falei lá no começo, a nossa inteligência, né, maior, nossa inteligência inata, nós temos essa potência assim dentro de nós. Acontece que às vezes a gente faz isso, a gente fez isso lá na infância e a gente não voltou para cuidar. A gente fez isso a adolescência inteira e a gente não voltou para cuidar. A gente fez isso no início da fase adulta, a gente não voltou para cuidar. E aí é claro que a ansiedade ela vai chegar nesse tumulto emocional, como está cheia aí essa caixinha, e na primeira gotinha tudo isso quer transbordar, né? E o que acontece, né, como esse efeito, quando a gente fala de uma reação descontrolada, né, conhecido, a gente fala, né, como o sequestro da amígdala, né, aquela pessoa que vai para o extremo, né, da emoção e ela reage e ela realmente tem uma crise, né, de ansiedade. Quer dizer, ela tá ali completamente borbulhando, vou até pegar essa expressão que a Dirce fez, ela está borbulhando, ela está, na verdade, mergulhada nesse oceano aí do subconsciente dela, mas ela nem percebe.
Então ela está ali vivendo algo, o corpo dela está trazendo algo, as emoções estão trazendo, mas ela quer sair daquilo, ela está olhando para fora tentando sair, né? Ou às vezes ela até fecha o olho, eu quero sair daqui, quero tirar isso de mim, né? Ao invés de atravessar essa dor que nós temos, né? É, como é o caso do momento de crise, né? Como esse, que as pessoas não respiram, né, Dirce? As pessoas, né? E aí tem, daqui a pouco eu vou conectar aí com o nível físico, né? Mas ela tem, né? Na crise de ansiedade, eu sinto falta de ar. Não me vem um ar, não me vem um ar. Não é que não vem o ar, né? Você está preenchido aí de ar, mas agora cheio de gás carbônico. Você precisa soltar esse gás carbônico para inspirar de novo oxigênio, Aí né? não tem como não vir a imagem do Divertidamente 2. Uhum. Não tem como não vir essa Sim, imagem. Então, vocês que não assistiram, assistam. para ficar bem ilustrativo, né? Para É ficar muito bastante, ilustrativo. sim. Olha, então aqui, né, entendendo aí toda essa intenção positiva, né, do nosso sistema emocional e esse processo de cura, é, mais duas, é, é, na verdade são três bem rápidas, né, para a gente conseguir avançar aí em tempo completo. Três estratégias também ainda, né, desse processo de cura. Então esse nomear é muito importante, né? E aí, se vocês não assistiram ainda, no Amazon Prime, é pouco divulgado e é um trabalho que eu amo, sou apaixonado por ela, pela Brené Brown, e tenho indicado bastante. E ela tem um documentário do novo livro dela que chama Atlas do Coração. E é um dicionário emocional. E ela traz ali a importância, com falas de psiquiatras, de neurocientistas, de psicólogos, né? A importância, todo o trabalho dela, respaldado de décadas, né? É, da importância de você aprender a nomear exatamente o que você está sentindo, né? Um exemplo disso é, não sei se vocês sabem, mas as áreas do cérebro que acendem quando a gente diz que está numa crise de ansiedade é exatamente a mesma de quando a gente está extremamente excitado com algo. Olha só que diferença. Quer dizer, se eu não sei exatamente o que eu estou sentindo, eu vou julgar sempre que eu estou com ansiedade. E eu posso estar muito excitado com algo, eu posso estar, uau, que surpresa, que maravilha, eu quero muito que isso aconteça, né? Estou no momento uau, né? E não, e aí eu julgo internamente que eu estou tendo uma crise de ansiedade, perco uma emoção positiva, nomeio como uma emoção negativa e transformo essa vivência pelo significado atribuído numa experiência de desconforto. Olha que pena, né? Então, precisa encontrar seu dicionário interno, precisa ir ao encontro disso para ir percebendo como é que eu penso, qual cenário eu trago, que nome que eu dou para esse sentimento. É o mesmo daquele que eu senti ontem, lá naquela reunião, lá quando meu marido falou, quando a minha esposa falou aquilo para mim. Será que é o mesmo? Não, é um pouco diferente. Eu percebo um tanto diferente. Então, é trabalhar em si, precisa trabalhar em si, né? E Ou dar um nome errado, né? A minha netinha, você imagina quando coloca as pistas do ovo de Páscoa para criança, né? Na época das Páscoa, que coloca as pistas, ela fala assim: vó, eu sou muito ansiosa, vó, eu sou muito ansiosa, vó, eu sou muito ansiosa. E, na verdade, é o antecipatório, é uma ansiedade mais antecipatória. Aí eu penso com os meus botões, ela vai dar um nome bacana para ansiedade, aí, pelo que ela está sentindo. Ela não conhece ainda o que é ansiedade de fato. mas está tão popular dizer isso, né? Tá tão, né? Tá tão cultural, né? Eu vou até mesmo muito bom esse exemplo disso, muito bom. E eu até falo da diferença, né? Quando a gente está cansado ou exausto, né? Às vezes as pessoas vivem e falam, nossa, estou exausto, estou exausto, estou exausto, né? E olha, às vezes é um cansaço mesmo, né? E é natural, cansaço, né? Tem um exercício, né? Mental, físico, energético, intelectual aí durante o seu dia de trabalho e você está cansado. Então descanse. Agora, o processo da exaustão, ele pede uma urgência de ócio, né? A exaustão, o esgotamento, né? Estou exausto, então para o que você está fazendo agora, né? Só que a pessoa, se ela não sabe balizar isso, né? Ou ela negligencia a exaustão dela, ou ela supervaloriza o cansaço, né? Então olha como é descalibrado,
né? A nossa falta de vocabulário interno. Né? Então, aqui a gente fala disso, e uma última fala aqui desse nível emocional é percebendo, assim como a gente está trazendo aqui, né? Você perceber e se permitir até mesmo o paradoxo emocional. Porque isso é maravilhoso, porque eu posso estar vivendo, sim, um medo no mesmo momento que eu estou ali sentindo uma alegria de estar recebendo uma oportunidade de algo, por exemplo, né? E eu posso ter um receio ali, uma preocupação, né? Ao mesmo tempo que eu estou alegre. E eu, no meio, então, internamente, falo, opa, não é só alegria, né, por algo, por eu receber uma oportunidade, um presente, por exemplo, né? Mas tem também uma preocupação, né? Então, perceber que a gente pode sim viver esses paradoxos emocionais e isso não é nenhuma culpa, gente, né? Porque às vezes a pessoa ela está no meio de um processo de luto, no meio de um processo de tristeza e pode sentir uma alegria, de uma beleza, né? De uma natureza e ela não se permite, porque não, só posso sentir tristeza agora, só posso sentir raiva, né? Tem pessoas que agarram a raiva ali e passam o dia inteiro, né, atropelando tudo e todo mundo e pronto, porque eu só posso sentir isso, né? Eu posso ter sentido raiva em algum momento, cuido disso e vivenciar aquilo que a vida está me permitindo agora. Legal? Perfeito. Legal. Já somando tudo isso, né? A gente já está falando um tanto aí, mas é importante separar e cuidar aí também nesse nível físico, né? Curando a ansiedade aí no nível físico. E aí é muito do que os sintomas físicos, né? Que as pessoas mais conhecem, dessa falta de ar, tontura, dor, né? Dor no peito, de repente, perda de vitalidade. E a ansiedade ali, essa quando chega nesse nível, né, físico, quer dizer, provavelmente ela já começou no mental há muito tempo, você não deu atenção, já, já foi pro emocional há bastante tempo também, você não deu atenção, e aí no nível físico é urgência espiritual, é urgência de cuidado, né? Seja um sintoma direto ou um sintoma secundário, né? Um sintoma seja em algum órgão específico, né? Dá dor de cabeça, dá um cansaço, não dorme, dá insônia. Quer dizer, o corpo já dando sinais de um desequilíbrio químico causado pelos pensamentos e emoções, né? Corpo como resultado, né? E aí o corpo também, ele tem não só a consequência, mas uma tentativa muito inata por essa inteligência inconsciente de se autorregular, né? Então, muitas vezes o tremor, né? Puxa, eu tô ali no momento, nossa, na crise de ansiedade, eu tô tremendo. É claro, para você tentar vibrar e lembrar que você está aqui, vive, que você está aqui agora, onde você está, né? É, uma essa experiência, né? Hoje eu recebi uma mensagem assim, puxa, não vou perder a live. Agora eu não sei se a pessoa está aqui porque eu não estou conseguindo ver os comentários. Mas ela disse assim, puxa, né? Depois de um acontecimento, isso há 1 ou 2 anos, ela passou a roer unhas, a comer os dedos mesmo. Quer dizer, olha só, a mente está vivendo um mundo virtual, né? Exagerado, passou para as emoções e não entendeu qual é a dor daquilo, e o corpo dela, ela está tentando se conectar, né? Então, esses processos que acontecem com o nosso corpo, de alguma forma, ou eles estão tentando liberar algo do nosso sistema mental e emocional, ou estão tentando nos trazer para essa emergência de cuidado, né? Ou se autorregular, né? Uma tontura, um desmaio, né? Quer dizer, pare, né? O próprio burnout, né? O próprio processo de paralisação, quer dizer, o corpo, o sistema todo ele diz, chega, eu já passei da exaustão e você não me escutou, isso faz 2, 3 meses, né? É... E aí esse processo de comer, né, de dor física, tem muito a ver com se conectar ao agora, porque o corpo sempre está presente. Então o corpo ele vai te convidar para volta para cá, volta para aqui agora, sai de onde você está aí navegando passado demais, futuro demais, os outros demais e volta para agora, né? Para esse instante. Então o corpo ele vai te convidar a isso também, né? E aí até corrobora com o que a gente falou aí no começo e a Dirce também já respondeu até a pergunta, né? Mas muitas vezes
essa ansiedade também, vamos trazer esse desequilíbrio, ele começa e pensa numa bola de neve, né? E aí, por todo esse desequilíbrio mental e emocional, é claro que eu tenho um desequilíbrio químico no meu corpo. Aí, processo de cura, gente, nível físico, é sono de qualidade. Não existe hoje, frente até à pergunta que fizeram aí, né, de quantidade de informações, de estímulos que a gente tem, para dar conta de tudo que a gente não processa, né? A mente processa, mente consciente, 7 mais ou menos 2, né? E os outros 1.190 estímulos, o que que a gente faz? Estão aí navegando internamente, né? O que que a gente precisa? O sono, ele é uma capacidade de autorregulação do nosso subconsciente, do nosso inconsciente. Então não existe mais como dormir menos de 7 horas hoje, gente. Não tem como, né? O nosso sistema não está saudável. Se você, gosto de dormir um pouco mais, gosto de dormir um pouco menos, negocie internamente, mas perceba, né? Alimentação, nutrição do nosso corpo, né? Quantidade de fast foods que a gente tem, né? E que na verdade, de doce, de açúcar, né? Hoje, com um filho diabético, eu e minha esposa, a gente fala: uau, como a gente consome açúcar. A gente é uma cultura de açúcar absurda e agora que a gente está percebendo. Não tinha essa consciência, né? Nossa, nossa geração dopamina mesmo, né? Mas a partir do açúcar, da alimentação, os vícios, né? Vamos ir para o... Então, deixa eu só terminar essa fala, né, do processo de cura: sono, alimentação e exercício físico, né? Para essa autorregulação de, de base mesmo, né? De base de uma boa psique, né? De uma boa saúde mental. Vai partir a partir daí de um corpo que tenha condições de cuidar de tudo isso que a gente está trazendo, né? E aí eu falei dos vícios, né? Coisas que a gente vai buscando quando a gente não tem esse processo químico, né? Equalizado, equânime, a gente vai buscar isso de um modo torpe, de um modo não ecológico, né? Então os vícios estão aí, né? O que é a compulsão hoje? Os vícios por, seja essa rede social, sejam outras, seja joguinhos, hoje tem tantos joguinhos, apostas, né? Uma necessidade de dopamina, né? Uma microdopamina, né? O que é dopamina? Ela é uma sensação de recompensa, né? Porque a gente é tão acumulado de tantas coisas e a gente quer o quê? A gente quer sentir no final do dia deu Um prazer. certo. Um Um prazer. A prazer. gente quer Sim, ó, buscar estou ali. prazer. Só que a questão é que a gente está escolhendo a migalha do prazer, né? A gente escolhe a migalha do prazer se a gente não cuida disso. E a gente fica atrás dessas migalhas. E a migalha custa muito tempo, custa muito caro, né? A gente não dorme direito, a gente não, né? Aí tem insônia, porque o cérebro está ali com o celular, está buscando, aí está cansado, aí não faz atividade física, não faz exercício físico, aí não come direito. Aí por quê? Vai para a alimentação mais rápida, calórica, açúcar possível. Então, eu vou buscar essa dopamina de qualquer jeito, máximo, só que de uma forma artificial, é, muito, muito, muito rasa, né? E isso está diretamente conectado aos processos psíquicos que a gente tem, né? De busca disso. Para onde vão meus pensamentos? Se eu não estou sustentado, né? Os japoneses têm uma... Não são os japoneses diz que tem a metáfora, né? Não tome decisões de barriga vazia, né? É, você conhece essa? É, não tome decisões. Principalmente no supermercado. Perfeito, perfeito. Só que Ele vai isso, tirando tudo das prateleiras. o mais gostosinho, o mais bonitinho, o mais gourmet possível, né? E a gente faz isso o tempo inteiro, nas pequenas e nas grandiosas ações. Então, se você não encontra um ritual, uma prática, hábitos que te dê essa sustentação de base interna, você vai estar refém disso durante muito tempo, né? E essa mesma dopamina que nos dá potência para movimentos diferentes na vida. Quero construir uma carreira nova, quero construir uma relação melhor, mas eu não tenho energia, estou cansado, estou exausta. Então, você precisa construir isso e fazer essa regulação também nesse nível físico, né? Gustavo, deixa eu colocar um pouquinho aqui da Virgínia. Vai lá. Quando você estava falando sobre roer unhas. Ela colocou, sou eu.
não saio do luto da minha mãe, roendo unha e engordando, né? Aí, é assim, o luto, tem um estudo feito que o luto natural, ela vai acontecer por volta de 6 meses. É uma perda real, né? Então, o luto vai estar presente por 6 meses. E aos poucos ela vai abrandando, né? E aí vale a pena ver o que fica na mente remoendo. Você chorou de fato? Você entrou no luto quando isso aconteceu? Ou teve que ficar à frente de cuidar de tudo, né? E como um trator fez tudo e não entrou no luto, né? Não pranteou o luto. Você ficou com alguma pendência de culpa, né? E não resolveu isso, então a mente vai para o passado e, né? Então, se isso estiver incomodando muito, você não precisa ficar com isso, porque é muito ruim, né, Virginia? E sem contar que quem precisa ficar assim, tem formas de ajuda nesse sentido. Agora, se o luto ele não tem 6 meses ainda, plantei, faz parte, né? Com certeza. Ainda ainda tá, é a emoção da tristeza, né? Ainda, É, né? é. É isso. É isso. Perfeito, Dirce. Obrigado, viu? E obrigado, Virginia. E Ela está falando que fez 5 meses agora. uhum, Então, é natural. Está dentro é bastante do recente, é. período. Chore, converse com ela em espírito. Sim, Mas, né? sente, né? Se você pudesse É. sentir, se Se permitir, estiver muito ruim, procura, procura, Gustavo, e procura. Pode ter Dirce, certeza que a gente vai poder te ajudar, né? com certeza, com certeza. E 1 minuto para a gente falar aí da ansiedade em nível espiritual também. Mas que a gente foi pegando ali muitos pontos, né, de todos esses, mas a ansiedade em nível espiritual, muitas vezes ela aparece nesse, nessa fuga, né, do agora, nesse questionamento, né, de onde eu tô, e também aparece com baita desconforto, né? E é aqui, então, que a transpessoal, inclusive, ela mais abraça o processo da ansiedade, né, como um sintoma, digamos assim, de uma emergência, não uma urgência espiritual, né? Urgência espiritual é aquilo que você precisa parar a sua vida para cuidar agora, né? E a emergência desse desconforto é no sentido dessa intenção de alma, de ciclo de vida, né? O que em mim eu estou precisando renascer? Qual é o processo? Qual é o renascimento? Qual é o encerrar de ciclo que eu preciso? Qual é a transformação que eu estou pedindo na minha vida? A transformação de mim, do outro, das relações, do trabalho, né? A quebra de algum paradigma, de algum ciclo repetitivo, né? E aí a ansiedade ela vai aparecer nesse nível de como uma incongruência mesmo, uma fragmentação interna, né? E é para essa direção que a gente vai e todos os sintomas, de alguma forma, todo o adoecimento, ele é de alguma forma, para ser bem simples de explicar, né? Um distanciamento de quem a gente realmente é, um distanciamento da nossa essência, do nosso processo espiritual, da nossa evolução espiritual, do nosso propósito, do nosso ser, né? Então, Gustavo, eu posso dizer que o sintoma é uma inquietude de um vazio, de algo incompleto. Posso perfeito. dizer que é isso? Ótimo. Tá? E a gente Perda de tem muito sentido isso. das coisas, perda de aquilo que fazia tanto sentido agora não faz mais, né? Desconexão mesmo, né? Uma sensação às vezes até de desconexão do que você demorou tanto para construir, ou você desejou tanto e você está ali vivendo de repente, Não faz né? mais sentido. Não faz mais sentido, né? Qual é o sentido então? Para onde tem que ir? E isso tem muito a ver com uma fase, né? Que a gente já completou ter tudo e agora a gente inicia outra fase de ser, geralmente por volta dos 42 anos, quando a gente está indo para outro setênio, né? Isso
Muitas vezes eu tenho observado, Gustavo, que isso é uma coisa boa. É, de novo, o próprio ser falando tem algo que pode ser melhor, mas a gente não lê dessa forma. E muitas vezes a pessoa entra num desespero muito grande, né? E quando ele lê que é uma fase de transição e que é em busca de outros valores mais altruístas, né? Mais elevados, a pessoa encontra o lugar dela e ela sabe onde buscar, né? Então, esse vazio, esse lugar vazio, quando a pessoa entra, essa inquietude, eu vejo isso de uma forma muito positiva, mas desconforta tanto que se torna negativo para quem está sentindo, né? E é importante a pessoa ficar sabendo disso, E né? é importante ela perceber que esse é um desconforto, que ela, se ela puder, então não fugir disso, né? Então, vai ao encontro disso, vai ao encontro desse escuro, né, que guarda um véu aí para uma próxima etapa, para um próximo processo aí, com certeza de ser mais você mesmo. Aí eu vou, a gente está estourando tempo, mas eu vou colocar. Aí principalmente o homem, né? Ele quer retomar a época que foi fantástico, fascinante na vida dele, porque nessa fase parece que nada tem mais sabor daquilo que ele já conhecia antes, né? É que o sabor vai vir daquilo que ele vai conhecer novo dentro do ser, né? Não do ter, né? Então é aquela fase que o homem que vai buscar duas de 20 em vez de ficar com aquela de 40 que está há muito tempo. Mas ele se frustra também, porque duas de 20 não vai completar, porque ele está justamente nessa fase, né, da maturidade espiritual, né? Isso é muito Perfeito, bonito de ver. Eu vejo assim. perfeito, Dirce. Quero fazer só um último convite aí de todos que agradecer a participação aí, a escuta, e voltar aí com a experiência mesmo, de como vocês experienciaram cada um desses níveis, o que vocês praticaram, como foi. Tragam aí para a gente e talvez, quem sabe, a gente faz uma parte 2 aí no próximo dia de ser, tá bom? Perfeito, perfeito. Falar sobre ansiedade, sempre a gente aprende um pouco mais, né? Sim, E a gente vai crescendo com isso. vamos. Obrigado vocês que estão até agora. Eu digo que quando passa da hora, a carruagem vira abóbora, já aconteceu isso. Já passou. E Foi com intenção. gratidão, Gustavo, mais Obrigado. uma vez. Que E agradeço. boa noite. Até a próxima quinta-feira, mais um dia de ser. Gratidão. Obrigado, Gustavo. Gratidão, Obrigado a Mara. todos vocês. Obrigado. Gratidão. Tchau.